Fala aí, galera. Estão bem? Tô bem. Então, galera, é o seguinte. Pessoal, esse dia eu tava olhando, fazendo uma pesquisa e eu parei para reparar uma coisa. Fiz uma pesquisa e descobri que a gente aqui no Brasil, cerca de 86% do Brasil são cristãos, pessoas que se consideram cristãos. Aí eu parei para pensar, cara, 86%. Segundo essa pesquisa, cerca de 166 milhões de brasileiros são considerados cristãos. E segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia, o Brasil ele é um país cristão, ou seja, o Brasil é um país laico, mas pela quantidade pode ser considerado um país cristão. Aí eu parei, pensei, cara, como assim? O Brasil é um país cristão e hoje em dia a gente vive numa sociedade em que a maioria da juventude, a maioria das pessoas estão morrendo aos poucos. Então eu parei e pensei, cara, se o Brasil ele é predominantemente, grandemente predominantemente cristão, como que o Brasil está morrendo aos poucos se somos cristãos? Aí eu parei para reparar o seguinte: existem jovens cristãos, existem pessoas cristãs e etc, whatever. Seja de qualquer igreja, católica, evangélica, não estamos aqui para falar de igreja, estamos falar aqui de Jesus, do corpo de Cristo. Então, se essa grande massa é cristã e a gente não consegue ver resultados cristãos nessa nação, é por quê? Porque não estamos evangelizando. Então, galera, eu vejo a pensar uma coisa. Um país como o Brasil é um país de cristãos, mas é infelizmente um país de cristãos que não fazem nada. E a triste verdade é que nem é às vezes por não querer fazer nada. Existem sim muitos jovens, muitos cristãos, muitas pessoas adultas, até mesmo de idade, que querem evangelizar, que querem demonstrar o amor de Cristo para as pessoas, mas não tem coragem. E por isso hoje eu queria trazer aqui uma palavra para os jovens. Cara, se você é jovem e você tem medo, inclusive eu tenho medo, muitos de nós temos medo, eu só tenho para dizer uma coisa para você, cara. Vai, joga tudo para cima e vai. Porque Cristo, ele não deixa você desamparado. Você aposta todas as suas fichas em Cristo que ele vai te dar um retorno. Talvez você vai, talvez você não consiga do jeito que você queria, mas você foi. Porque Cristo, ele quer que você vá, ele quer que você dê sua cara à tapa. Jesus, ele quer que a gente queime por ele. Como eu já falei, que Deus, ele queria da gente que a gente adorasse e fizesse para ele por vontade própria, por escolha própria e não por pressão. E abra sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia, né? Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9, acompanhe com a sua Bíblia. Cristão tem que andar com Bíblia. Tem que andar com Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Paulo está escrevendo aqui falando que a gente é, e o jovem faz parte disso, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, que foi tirado das trevas para anunciar a salvação, anunciar a luz de Cristo, a lâmpada para nossos pés, que é a palavra, que é Jesus Cristo, que é o verbo, que está e é Deus. Então, nós somos a geração escolhida e não precisa ter medo. Eu vejo a geração medrosa, não sei porquê, jovens que têm medo de enfrentar os laços desse mundo, enfrentar as pessoas, porque não é questão de você chegar em uma pessoa e falar para ela e obrigar ela a ser cristã, mas é questão de você amar aquela pessoa ao ponto de esclarecer a verdade para ela. Você não deve obrigar a ninguém, porque isso também seria intolerância religiosa. E você tem que crer que aquela pessoa é capaz de ser salva, aquela pessoa é capaz de enxergar a verdade. E não é você querer impor uma ideia na cabeça dela, mas é você amá-la ao ponto de se incomodar em vê-la sofrendo. E muitas vezes as pessoas vão pensar, principalmente os jovens, os jovens, eles parecem que têm os olhos tapados. Muitos jovens eu vejo falando, eu quero ser, quando eu crescer, eu quero ser pastor, eu quero ser pregador, eu quero ser missionário. E daqui a alguns anos eu quero ser muito usado por Deus. Daqui a algum tempo eu quero que Deus me use, eu quero que Deus me use para ganhar uma nação. Cara, deixa eu te falar, não existe nenhum motivo para Deus não te usar agora. Não. A Bíblia fala, jovens, vos escolhi porque sois fortes e já vencestes o maligno. Então nós somos fortes, nós temos o poder para isso. E você
Se você está num lugar, cara, e você vê uma pessoa, sei lá, tem alguém doente, ora pelaquela pessoa. Jesus ele não falava para os discípulos, orem pelos enfermos. Ele falava, vá e cure os enfermos, porque já está em você o Espírito Santo. Ah, mas eu não sou batizado no Espírito Santo, não tenho dons espirituais. Cara, a primeira coisa que você tem que entender é que os dons eles não são seus. Os dons eles são do Espírito. E logo, quando você recebe o Espírito está em você. E os dons que são do Espírito, eles estão disponíveis a você. Não conforme a tua vontade, mas conforme a necessidade e o que Ele quiser usar através de você. Por isso, cara, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz assim: E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, isso é Jesus falando, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Aleluia! Aleluia! Jesus falando aqui, e estes sinais acompanharão quem? Os que creem. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então, cara, se você recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador, você recebeu o Espírito Santo. E a partir de agora, cara, nada te para mais. Nada te para. A única coisa que te para é seu medo. O seu medo ele te para. Mas nada, nem ninguém, nem o pecado, nem Satanás pode te parar, porque você tem o Espírito Santo. O pecado ele não é capaz de te parar, porque o pecado, para Jesus, ele tem perdão. A partir do momento que você confessa e deixa, o pecado não tem mais poder sobre você. Você se liberta e passa a ser livre pela palavra de Jesus. Então nada, cara, nada nesse mundo é capaz de parar você. Pega o Espírito Santo e usa para essa nação. E usa. O Espírito Santo ele é para você. E os dons são para edificação do corpo de Cristo. Para o crescimento do corpo de Cristo. Cara, não pense que você não sabe curar, porque não é de você saber curar, mas é do Espírito. Não pense que você não sabe profetizar, porque profecia não vem de você, ela vem do Espírito. Não pense que você não sabe pregar, porque se você prega de Cristo, ela não vem de você, ela vem de Cristo, ela vem do Espírito. Então, use os dons do Espírito que estão em você. Pare de inventar desculpas, pare de não acreditar. O que eu venho falar aqui pra você hoje é, cara, acredita, porque o Espírito ele quer usar jovens. O Espírito quer usar pessoas que não acreditam. Jesus, ele fala que ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. E quem são os doentes? Somos nós, porque nós não somos dignos do amor dele. Nós somos pecadores, impuros. O nosso pecado ele é doença, ele é infecção, ele destrói, ele mata, ele corrói. E é para essas pessoas que Jesus veio, e para essas pessoas ele deixou o Espírito Santo, para que viesse a se curar do mal, que é o pecado nesse mundo, e viesse a curar as outras pessoas, porque foi esse o princípio de Jesus aqui. Não só para que viesse curar-nos, mas para ensinar que nós somos os enfermeiros para os outros doentes. As pessoas precisam de um Jesus, mas Jesus ele quer as pessoas para ajudá-lo a curar, quer pessoas para ajudar a levar o antídoto. É para isso que eu e você serve aqui na parada dessa terra inteira. Então entenda, cara, que as outras pessoas precisam de você e você precisa entregar o amor de Cristo a ela. E vocês fiquem com Deus. Falou, um beijo e até mais.